Olá a todos, espero que estejam a ter um dia incrível e uma semana incrível. Hoje vamos continuar a analisar a Agenda 2030 da ONU. Hoje, passando ao 9º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, vamos ver que metas é que a ONU propõe para serem atingidas até 2030 e, segundo essas mesmas metas, como é que nós nos podemos prevenir da melhor forma. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, para acabarmos a semana da melhor forma, com um novo vídeo, hoje vamos entrar no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9, o 9º ODS, que é Indústria, Inovação e Infraestruturas. Então, o que é que a ONU pretende aqui fazer até 2030? Dizem-nos reforçar as bases económicas e tecnológicas dos países, garantindo que o desenvolvimento industrial e as infraestruturas sejam sustentáveis, acessíveis e baseadas em inovação. O que é que isto quer dizer? Bem, com base naquilo que falámos nos outros vídeos, nestes vídeos anteriores, acho que já dá para ter assim um senso, um pensamento, não é? Uma consciência do que é que a ONU quer implementar segundo este ODS. Então, se tu não viste os outros vídeos anteriores, aconselho-te muito a ver ou rever para, neste vídeo, ser mais fácil também de compreender, porque eu aqui vou encurtar um bocado o vídeo, resumir um pouco e lá está a buscar temas que falámos noutros vídeos. Então, a primeira meta que a ONU pretende, então o primeiro ponto em que a ONU se foca é, já não é de estranhar, investimentos públicos e privados, mais financiamento internacional para atingir este ODS. Então, o que é que nós podemos ter aqui? Primeiro de tudo, mais uma vez, a corrupção dos países e má gestão dos recursos disponibilizados, em que nós vamos ter obras que não são acabadas ou inexistentes até, obras que não existem, ou seja, é um esquema para simplesmente os países obterem financiamento externo e depois usam o dinheiro noutra coisa qualquer. Podemos ter também endividamento e dependência externa, este caso especialmente nos países menos desenvolvidos, pois o financiamento destas infraestruturas é gigante, criando dívidas difíceis de sustentar. E nós já vimos noutros vídeos em que estamos a falar, por exemplo, a construção de infraestruturas como barragens, estradas, mesmo empresas, fábricas, etc. Ou seja, de uma perspectiva aqui que a ONU chama de sustentável, não só isto, mas estamos a falar de tecnologias como painéis solares, turbinas eólicas também. Então, neste caso, estas tecnologias são caras e, sendo financiadas por países externos, pode criar aqui, lá está, endividamento e uma dependência externa, não só económica, ou seja, financeira, mas também em termos tecnológicos. Mas já vamos falar um pouco mais disso também. E, por último, temos aqui concentração de riqueza e poder, porque há empresas que vão beneficiar com isto. Grandes multinacionais podem dominar os mercados e acabar totalmente com empresas de médio ou pequeno valor que realmente entram nestes mercados. Isto leva-nos para o segundo ponto, que a ONU pretende também implementar políticas industriais inclusivas para apoiar pequenas e médias empresas, garantindo um trabalho digno. Então nós temos aqui o que é que realmente vai acontecer. A ONU e outras organizações superiores, os elites, querem colocar estas pequenas e médias empresas em mercados gigantes, mas depois sem ter apoios ou monitorização com vista ao seu crescimento ou evolução. Ou seja, estas empresas querem colocar os seus concorrentes no mesmo mercado em que eles estão, mas é simplesmente para acabar com essas empresas, porque depois não vai haver uma ajuda, e quando eu digo ajuda não tem de ser monetária, não tem de ser financiamento, estou a falar mesmo em termos de mentoria, estou a falar em termos de apoio de conhecimento, em termos de conhecimento, para ajudar realmente essas empresas a crescer, a evoluir, e isso claramente não vai acontecer. E temos também aqui, mais uma vez, a ONU a puxar a narrativa do trabalho digno, em que querem colocar um salário mínimo específico para todas as profissões em todo o mundo, e como nós vimos num dos últimos vídeos, isso não faz o mínimo sentido, e lá explico realmente porquê, mas basicamente vai acabar
com alguns dos empregos que existem, é o que é. E depois, terceiro ponto, aqui que a ONU se foca muito, expansão do acesso digital. Então querem ampliar as redes de internet e telecomunicações, especialmente em zonas rurais, ou seja, maioritariamente países menos desenvolvidos aqui mais uma vez. O que é que isto pode criar? Então, primeiro de tudo, desigualdade tecnológica maior, pois para haver instalação da internet e das telecomunicações de forma sustentável, são necessárias outras infraestruturas, também caríssimas, já para não falar da sua manutenção. Então temos aqui um esquema mesmo da ONU e destas empresas mesmo ridículo, porque é assim, eles querem instalar internet e telecomunicações em países menos desenvolvidos, mas tem de ser de forma sustentável, com energia limpa, energia verde, que nós já falámos noutros vídeos, que não faz sentido nenhum, porque estes recursos de energia alternativos, estas energias alternativas, na verdade, não conseguem sequer fazer frente aos recursos de energia tradicional, aos combustíveis fósseis. Porquê? Porque não são tão eficientes, precisam de áreas gigantes, ou seja, para além do elevado custo da sua produção, não só pelos seus materiais, como o lítio e o cobalto, que são escassos, e gasta-se uma tonelada para conseguir extraí-los dos minérios, não é? Para além disso, são precisas áreas gigantes, o que também é preciso dinheiro para ter essas áreas, ter posse dessas áreas, desses terrenos, que muitas vezes são terrenos agrícolas, ou seja, está-se a matar árvores e plantas, está-se a matar o ambiente para instalar lá painéis solares ou turbinas eólicas ou para explorar o lítio. Ou seja, está-se a matar o ambiente supostamente a favor do ambiente. Não faz mínimo sentido, mas é o que acontece diariamente. E depois nós ainda temos que, para a exploração destes metais raros, como o lítio e o cobalto, ainda são emitidas grandes doses de dióxido de carbono para a atmosfera, então aquilo que era para ajudar o ambiente acaba por prejudicá-lo ainda mais. E então nós temos toda esta narrativa de, ok, então vamos construir estas fontes de energia limpa, etc., que na verdade não é nada limpa, ou seja, painéis solares, turbinas eólicas, mesmo outras infraestruturas hídricas, barragens, etc., para criar estas energias sustentáveis e renováveis, para depois, com estas energias, conseguirmos ter acesso a internet e telecomunicações. Então, há um grupo de empresas específico que vai lucrar muito com isto, porque vai aproveitar estas oportunidades para fazer dinheiro, com a missão, com o objetivo tão bonito de ajudar estes países. Sim, nós ajudamos, nós damos o dinheiro para construírem estas fontes de energia aqui e ali. E depois, como estas empresas estão a cumprir exatamente aquilo que a ONU quer, que é esta energia limpa, que é divulgar, financiar estas tecnologias para países menos desenvolvidos, ao cumprirem estes tópicos todos da ONU, a ONU e outras organizações vão pagar estas empresas por estarem a cumprir estes pontos. Então isto provoca uma dependência gigante destes países menos desenvolvidos a outros mais desenvolvidos, o que pode aumentar exponencialmente as dívidas internacionais. E quem é que se aproveita destas dívidas internacionais? Claramente, empresas muito específicas que fazem parte deste ramo, porque são estas empresas que realmente lucram com esta narrativa falsa de energia sustentável e renovável. Porque é claramente, toda a gente consegue ver que estas fontes de energia não conseguem fazer frente às tradicionais, então porquê é que há toda uma propaganda e uma publicidade para o seu uso? Porque existem elites que lucram com isto, ok? E o último subponto deste ponto principal, aqui destas desigualdades entre países, é que mais tecnologia não significa maior conhecimento ou evolução de uma certa comunidade ou sociedade. E nós temos que ter isto muito em conta. E neste caso não estamos a falar em termos de teoria, porque isto já aconteceu na prática. E um caso muito famoso é de uma tribo que vive numa zona super remota na Amazónia, que é uma tribo chamada Marubo. Então instalaram internet e telecomunicações nesta tribo em específico, e passado muito pouco tempo depois da instalação da internet, nós vimos o líder da tribo a reclamar de vários pontos no que é que a internet enfraqueceu a tribo. Então nós temos que os indígenas tornaram-se muito mais preguiçosos, já não se queriam dedicar à caça, à pesca ou à agricultura, que são as atividades que os sustentam.
O líder da tribo referiu também que alguns membros deixaram de falar com a família, ou seja, há aqui uma quebra na comunicação. As crianças da tribo começaram a ver e a partilhar pornografia entre si, em certos grupos que criavam, e muitos, especialmente crianças, dizem também que querem sair da tribo para explorar o mundo e trabalhar noutras áreas. E depois gerou-se aqui uma tensão social dentro da tribo, mesmo por causa disso, porque depois os adultos não querem que as crianças saiam da tribo, não é? E é totalmente compreensível, porque estas crianças estão em contacto com o mundo, veem toda a diversidade de coisas que existe lá fora, não é? Cá fora. E então gerou-se aqui uma situação muito complicada dentro da tribo. E para vermos um bocadinho deste ponto, vou partilhar aqui um vídeo rápido. Lá está um jornalista que foi ter contacto com a tribo e realmente filmou e divulgou aquilo que se estava a passar. Vamos ver o vídeo. One of the striking things for me was to see this contrast between this old traditional way of life that the Marubos have had for many, many, many years and this very new way of life that looks far more familiar to me, frankly. And that meant, seeing people hunched over on their phones, typing away, sending voice notes, watching, video clips. The internet was a huge hit and people were on it all the time, so much that it became a problem for the hunting and the farming that are necessary for their way of life. Então, mais uma vez, vemos o papel que a internet e as telecomunicações trouxeram aqui a esta tribo, e isto é o que a ONU quer fazer com outros países menos desenvolvidos. Ou seja, para além de estar a gastar fortunas na implementação de energias sustentáveis e de internet e de telecomunicações, mais a sua manutenção, depois isto não é utilizado com o uso benéfico daquela sociedade ou comunidade. Antes, pelo contrário, até pode ter resultados negativos, como nós vimos no vídeo. Isto é um reflexo também daquilo que é a própria internet no dia-a-dia, não é? A internet é uma ferramenta que qualquer pessoa tem à sua disposição, mas que tem de ser utilizada da forma correta. Nós temos acesso à informação num clique, temos inúmeros benefícios em termos de conhecimento, em termos de buscar informação e em termos de comunicação com outras pessoas numa parte do mundo totalmente diferente, totalmente distante, não é? Mas a internet também pode ser utilizada de forma errada e neste caso, como vimos aqui na tribo, só traz preguiça, até falta de comunicação dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família e uma falta de empenho e de preocupação com aquilo que realmente é importante na vida. Então, sobretudo, é preciso ter atenção a como é que nós utilizamos a internet. E se tu queres explorar e beneficiar o mais possível da internet, a GIFU é uma empresa que te vai ajudar com isso, pois é uma empresa internacional que se foca em tornar a vida de qualquer pessoa mais abundante, focando-se em 3 pilares essenciais, sendo viagens, saúde e educação. Dentro da parte das viagens, podes contar com uma plataforma que te dá em média 35% de desconto em tudo o que seja reserva de hotéis, aluguer de carros, cruzeiros, etc. Dentro da parte da saúde, vais poder contar com vários produtos com o compromisso de serem 100% naturais. E depois, dentro da parte da educação, vais aprender a gerir e investir o teu dinheiro da melhor forma, seja de forma manual, semi-automática ou totalmente automática, em que o teu dinheiro está-se a multiplicar independentemente. Vais ter acesso a educadores profissionais que te dão, no mínimo, 2 aulas por vivo e ainda compilações de vídeos para tu iniciares e profissionalizares em cada uma das áreas que a GIFU oferece da melhor maneira possível. Isto já para não falar do apoio da comunidade que nós temos em Portugal e em todo o mundo, que te vai ajudar a atingir os resultados que tu queres muito, mas muito mais rápido e de forma mais inteligente. Então, se isto faz sentido para ti, podes registar-te na GIFU com o meu link pessoal antoniocedias.gifu.com ou, para teres mais informações, podes contatar-me pelo Instagram. Então é necessário realmente nós sabermos utilizar a internet a favor da nossa vida e não a internet usar-nos a nós para nos tornarmos uma pior pessoa. Tornarmos mais preguiçosos, mais invejosos, por aí adiante. E depois, passando aqui ao 4º ponto, que a ONU quer implementar promoção de centros de investigação e inovação em empresas e universidades. Então o que é que nós temos aqui, que também já falámos noutros vídeos? A ONU quer promover, publicitar estas energias sustentáveis e renováveis desde o momento da educação das pessoas, nas universidades,
e depois mesmo em empresas, no próprio emprego daquela pessoa. Ou seja, querem fazer com que os cidadãos acreditem nesta narrativa das energias sustentáveis e depois estas pessoas próprias vão ter empregos focados nisso, ou seja, o Estado, o Governo está a financiar esta narrativa que querem incutir à força nas pessoas. E o último ponto, aqui, o quinto e último ponto é inovação verde digital mais infraestruturas resistentes ao clima. Se trata de um bocado daquilo que nós já falámos também. Então, quero aqui criar projetos de infraestruturas dedicadas à energia sustentável, a estradas, fábricas, barragens, que exigem o deslocamento de comunidades locais ou indígenas, o que pode gerar mais tensões sociais, perda de tradições e ainda exclusão de trabalhadores que não queiram ou não consigam trabalhar no digital. Então temos aqui mais um ponto negativo para esta gente indígena, ou seja, a ONU vem com aquela narrativa de querer ajudar as populações indígenas, as zonas rurais, os países menos desenvolvidos, mas vai acabar por fazer exatamente o contrário. Não só com o exemplo da tribo da Amazónia que nós vimos, mas aqui também com estes exemplos de deslocamento das comunidades locais e, lá está, com a exclusão de trabalhadores que não tenham tanta qualificação para trabalhar com o digital. Então, esta automatização e o uso das tecnologias afetam os trabalhadores com menos qualificação, não conseguem mesmo trabalhar com estes novos aparelhos eletrónicos e por aí adiante. E isto já para não falar dos avanços da inteligência artificial, que promete eliminar vários empregos tradicionais e que nós também já falámos noutro vídeo. Então, todos estes pontos aqui ligam-se muito bem aos outros que nós já vimos nos outros vídeos. Então, a ONU tem aqui uma forma de degredir a população mundial, não só com pontos isolados, mas interligando estes pontos aqui. Nós vemos energias sustentáveis, o trabalho digno, e agora aqui com estes avanços nas tecnologias e infraestruturas. Então é todo aqui um esquema organizado para deteriorar a população, sem dúvida. Então espero que este vídeo tenha feito sentido para ti, se assim partilha com outra pessoa que poderá ter interesse também nestes temas. Tenho um ótimo fim de semana desse lado. Obrigado por veres e obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.